Olá, irmãos. Estamos hoje na terceira mensagem do projeto Homens de Hoje, interpretando Homens da Bíblia. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre Davi, o rei Davi, esse homem tão importante na história de Israel e na nossa também, né? Porque dele descende o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas quem foi Davi? Davi foi um guerreiro, Davi foi um músico, Davi foi um rei. Ele foi, na verdade, o segundo rei da Israel unificada. Podemos dizer que ele lançou os alicerces do Estado hebreu. E analisando a história de Davi, 3 pontos me chamam a atenção. E hoje eu queria falar com vocês sobre esses 3 pontos. O primeiro ponto é que Davi, ele acreditava fielmente nas promessas de Deus. Davi, ele não titubeava na sua fé. E nós podemos ver isso no episódio em que a Bíblia narra que ele derrotou o gigante Golias. E mesmo que todos os israelitas, o seu próprio povo, não acreditasse que ele poderia vencer o gigante, ele em momento algum vacilou na fé. Em momento algum ele duvidou, porque ele sabia que ele havia sido ungido e acreditava nas promessas de Deus. Então, o primeiro ponto é esse, que Davi, ele era verdadeiramente um homem de fé. O segundo ponto é que Davi, ele não guardava rancor em seu coração. Quando o rei Saul ficou sabendo que Davi havia sido ungido para tomar o seu trono, ele passou a perseguir Davi. E perseguição mortal. Mas em momento nenhum na Bíblia nós vemos Davi com ódio, com rancor, com sentimento de vingança. Muito pelo contrário. Por 2 vezes, Saul foi entregue nas mãos de Davi e Davi poupou sua vida. Por 2 vezes, Davi adentrou ali no acampamento dos inimigos e Deus entregou Saul em suas mãos. E ele, ao invés de matá-lo, ele poupou sua vida. E mais, ele disse que jamais faria algum mal àquele homem a que Deus tinha ungido. Ele sabia que um dia a promessa de Deus ia ser cumprida e que ele se tornaria rei. E o terceiro ponto que eu leio de Davi e que me impressiona muito também é que Davi, ele sabia, ele aceitava seu estado pecador e ele aceitava também as consequências do pecado na sua vida. No episódio com Batseba, Davi adulterou contra um dos seus mais leais soldados, que era Urias, e para encobrir esse pecado, ele cometeu outro pecado. Ele enviou Urias para a frente de batalha, sabendo que ele morreria, e assim aconteceu. Davi adulterou e, como consequência, assassinou para encobrir o seu adultério, porque ele havia engravidado Batseba, e ele queria matar Urias e assumir Batseba como sua esposa e o filho como sendo dele. Quando o profeta Natan foi falar para Davi que não tinha passado despercebido aos olhos de Deus aquele episódio, nós não vemos Davi se defendendo, nós não vemos Davi se justificando. Muito pelo contrário. Quando Davi cai na real, digamos assim, ele diz: eu pequei contra o Senhor. E ele aceita as consequências. Quais consequências são? Deus disse que a espada jamais se apartaria da sua casa. E assim aconteceu. Nós vemos, por exemplo, que Absalão, filho de Davi, ele liderou uma revolta contra o pai. E Davi teve que guerrear contra ele e matar seu próprio filho para não morrer. Mas em momento nenhum nós vemos Davi murmurando ou de qualquer forma se justificando daqueles pecados. Não. Ele entendia que ele era pecador e ele principalmente procurava não pecar mais. Então, irmãos, esses 3 pontos me chamam a atenção e eu queria hoje compartilhar com vocês isso. Então, oremos para que Deus possa nos fazer mais parecidos com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que ele era perfeito, porque ele era homem. E sendo homem, nós estamos sujeitos a pecado, nós estamos sujeitos a tentações e nós somos imperfeitos e falhos. Mas oremos para que Deus forje o seu caráter em nós. Isso é santificação. É isso que nós devemos pedir. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.